Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história, aos admiradores da história do Amapá em geral. Estamos de volta, meu povo. Estamos de volta dessa feita para falar sobre a história de Santana, do município de Santana, conhecida no século XVIII como Santana do Macapá. Eu sou o historiador Amiraldo Silva e estou aqui para falar para vocês um pouco da história desse município, né? Desse menor município do estado do Amapá, que é Santana, conhecida como Santa Ana do Macapá. Muito bem, minha gente. A Santana ela foi criada a partir de um projeto, né? Projeto Pombalino. Pombal ele estava transformando os aldeamentos num laboratório, né? Estava criando uma nova política administrativa nos aldeamentos. Dessas formas, elas já não eram mais administradas pelos jesuítas, pelos carmelitas, pelos franciscanos, né? Enfim, essas ordens religiosas que estavam na Amazônia, contidas na Amazônia. A Amazônia ela tinha sido disponibilizada para várias ordens religiosas. Enfim, aqui em Santana, por exemplo, aqui no Macapá, em Macapá estava o padre Ângelo de Moraes, desde 1751, administrando a paróquia daqui de Macapá. Em Santana também estava de posse dos religiosos, né? Mas Mendonça Furtado, governador do Pará desde 1751, ele queria mudar essa forma administrativa, né? Transformar numa administração laica, onde os religiosos só tivessem que trabalhar a parte espiritual, né? Evangelizar, enfim. Já não existia mais abertura para eles trabalharem naquela parte administrativa. Em 1755, já tinha acontecido a lei de liberdade dos índios, né? Mas antes disso, pessoal, Mendonça Furtado ele procurava alguém para administrar Santana. Tinha um sujeito chamado de Francisco Portilho de Melo, que ele andava pelos sertões do Brasil. Ele andava escravizando índios, ele tinha uma equipe muito grande de índios, através de parentesco, enfim, ele capturava. E essa equipe ia cada vez crescendo mais, ele vendia, ele era um escravocrata, né? Vendia para os comerciantes, vendia para as ordens religiosas, enfim. Ele negociava a escravização, negociava os índios. E em 1755 já havia uma lei de liberdade, né? Ele já não podia mais fazer isso. Já havia outras leis, desde 1688, por exemplo, já existia uma lei também que já não permitia mais a escravização. Ou só poderia ser feito através de fosse em guerra justa, né? Índio de corda, ou os índios que fossem rebeldes, aqueles que não aceitassem a presença dos portugueses na região. Era o chamado dos índios de guerra justa. Esses índios eram guerreados, iam ser escravizados, né? Iam ser tomados, escravizados e iam trabalhar para os brancos. Enfim. E Portilho andava já com uma certa idade, querendo já parar com aquela vida errante dele, né? E o Mendonça Furtado aproveitou esse momento, porque antes ninguém conseguia prender ele, ninguém conseguia encostar nele. Ele era protegido pelas ordens religiosas, ele era protegido pelos comerciantes, grandes comerciantes, enfim, até pela população que andava cercada por ele, que era a população indígena. Ninguém ia se atrever, por exemplo, a querer meter a mão no Portilho, ele tendo 700 índios para proteger ele. Então estava difícil de capturar, difícil de conversar com ele. Mas quando ele começa a acenar, já com a ideia de querer parar, Mendonça Furtado aproveitou ele, né, para trabalhar como diretor da Vila de Santa Ana. Ele aceitou, e Mendonça Furtado pediu que quando ele chegasse aqui em Macapá, com a equipe dele, ele fosse logo feito, conferisse, né, quantos eles eram, e que não fosse mais permitido que ele retirasse mais ninguém a partir daquele momento. E ao mesmo tempo, o Mendonça Furtado ele dava ordem
o então governador daqui de Macapá, a ele encaminhar ele para o Rio Negro, porque Mendonça Furtado ele não estava no Pará, estava no Rio Negro, ele estava trabalhando na comissão de limite, de fronteira, entre as terras espanhola e portuguesa. E Mendonça Furtado queria falar muito com ele, dar as coordenadas para ele, né? E aí o governador do Amapá, naquela época, era João Batista do Livramento, um jovem que tinha vindo com aquela turma que veio de 1751, dos açorianos, que vieram povoar, ocupar e povoar Macapá. E o João Batista ele veio junto para organizar aqui, aí administrar a população. Enfim, fazer o serviço administrativo, não só o político, como o econômico, como também o militar. Ele veio administrar dessa forma a população, veio dizer o que tinha que ser feito, o que não poderia ser feito, fiscalizar os trabalhos, enfim, controlar a mão de obra aqui em Macapá. E o Mendonça Furtado ele pede que o João Batista do Livramento ele já receba ele bem e ao mesmo tempo já faça uma contagem na equipe dele, né? E que ele, a partir daquele momento ele não poderia mais vender nenhum índio, nenhum, escravizar nenhum, nem ninguém, escravizar ninguém. E o Mendonça Furtado, o Francisco Portilho de Melo, ele tinha com ele o irmão dele trabalhando para ele, o Nicolau Portilho de Melo e o Domingos Portilho de Melo, né? E então eles também cometiam o mesmo crime. O Mendonça Furtado deixou bem claro que se ele prestasse serviço a partir daquele momento, ele ia ser absolvido dos crimes dele, que ele tinha, né? Que ele já tinha sido condenado por ele andar escravizando índios, sendo que já não existia mais liberdade para isso, ele não tinha mais direito para isso, já existia leis que combatiam esse crime, mas ele andava burlando a lei e poucos casos ele fazia pela lei. Então, Mendonça Furtado deixou claro que a partir daquele momento ele ia trabalhar para o rei de Portugal, Dom José I. E Mendonça Furtado ia pedir a absolvição dos crimes dele, né? Ele poderia ficar livre a partir daquele momento. Mas ele ia prestar serviço, principalmente porque ele conhecia muito as terras da Amazônia, ele conhecia muito o sertão amazônico. Então ele precisava de uma pessoa que tivesse esse autoconhecimento da região. E ele pediu que Portilho de Melo fosse em direção a ele para conversar com ele, para fazer parte da equipe dele. Mendonça Furtado ele enviou um capitão do exército português do Pará, para acompanhar Portilho de Melo até o Rio Negro. Ele não aceitava, Mendonça Furtado não aceitava um não de Portilho de Melo. Portilho de Melo tinha que ir ao encontro dele porque o Mendonça Furtado ele queria passar algumas coordenadas. E o Portilho ele se fez presente no Rio Negro. E lá, Mendonça Furtado ele vai orientar o Portilho de Melo como ele devia agir em Santana. Ele deixa bem claro que ele devia construir uma igreja e um altar, né? E no altar colocar um santo, e que os índios deveriam adorar não só a imagem e também ser evangelizado. Também teria um mestre que viria de Belém do Pará para ensinar aula aos filhos dos índios, aula de português. Ia ser dado para Portilho de Melo 2 índios, um para caçar, outro para pescar, né? Sendo que esses índios seriam pagos salário a eles, salário pelo cofre da fazenda. Os índios não era permitido aos índios mais fazer serviço gratuito, fazer serviço de escravo. A lei já existia, como eu já tinha falado antes, já desde 1688, com algumas brechas, mas já existiam. Então, Furtado, ele queria que Portilho obedecesse essas leis vigentes aqui na região da Amazônia. E Portilho de Melo ele vem para trabalhar como diretor da Vila de Santa Ana, mas ele não esquece o antigo ofício dele, que era escravizar e vender índios. Ele continuava
fazendo essas coisas, né? Ele continuava cometendo esses crimes. Ele e os dois irmãos dele, o Domingos Portillo de Melo e o Nicolau Portillo de Melo. E Miguel de Bulhões, ele tinha ficado como governador interino lá no Pará, né? Na ausência do Mendonça Furtado, ele fica como governador interino e ele denunciava o Portillo de Melo. Denunciava, dizendo que ele andava aí retirando índios do aldeamento, e ele pedia, solicitar a prisão de Portillo de Melo. Portillo de Melo, ele vai ser preso, mais tarde ele vai ser preso, vai ser encaminhado para Fortaleza da Barra, né, para eles tomarem uma decisão a respeito dele, para onde ele ia ser encaminhado, se ele ia para Portugal, enfim. Mas ele foi preso. E Santana, ela passa por uma pandemia antes disso, uma pandemia de malária. Tanto é que Portillo de Melo ele se retira com a comunidade indígena que morava lá em Santana, que era na verdade na ilha de Santana, do outro lado do rio. Ele se retira, vai para ali para o rumo do Anarapucu, né, e depois ele retorna já para o outro lado do rio, para cá, para Santana. E Santana passa por um longo período de estagnação, não só econômica, mas administrativa, até 1981. Em 31 de agosto de 1981, Santana é elevada à categoria de distrito de Macapá e passa a ser administrada por Macapá. E a partir daí, quem administrava Santana, agentes distritais. Tiveram pelo menos 4 agentes durante o período que Santana era distrito de Macapá. O primeiro foi Francisco Correia Nobre. Ele governou desde o dia 1º de janeiro de 1982 até 16 de julho de 1985. O segundo foi Jorge Evaldo Duarte Pinheiro. Ele governou de 16 de julho de 1985 até dia 1º de janeiro de 1986. O terceiro foi Raimundo Nery da Costa. Ele governou de 1º de janeiro de 1986 a 25 de maio de 1986. Pouco tempo, né? Apenas 4 meses. Depois teve Haroldo da Silva Oliveira. 25 de maio de 1986 a 7 de julho de 1988. E aí então Santana ela foi elevada já a uma outra categoria de município. Em 17 de dezembro de 1987, Santana se transformou num município. Aí já mudou a administração, os administradores já eram outros, já eram prefeitos. Mas teve primeiro um interino, primeiro prefeito interino, aquele que ainda era indicado, por indicação, foi o Heitor de Azevedo Picanço, o professor Heitor de Azevedo Picanço. Ele foi nomeado pelo governador Jorge Nova da Costa no ano de 1988, e ele ficou, isso em 8 de julho, ele ficou até 31 de dezembro do mesmo ano. E o primeiro prefeito eleito foi o Rosemiro Rocha. Ele foi eleito para trabalhar do dia 1º de janeiro de 1989 até 31 de dezembro de 1992. Depois veio Giovanni Pinheiro Borges. Ele ficou de 93 a 96. O Judas Tadeu ficou de 97 a 2000. Depois volta Rosemiro Rocha de novo. E ele vai de 2001 a 2004. Aí entra o José Antônio Nogueira de Souza, do PT. Ele vai de 2005 a 2008. Na sequência, Robson Santana Rocha Freires, filho do Rosemiro Rocha. Ele vai de 2013 a 2016. Depois entra o Alfinei da Conceição Sadala, que vai de 2017 a 2020. E agora o atual progressista, né, do PP, o Sebastião Bala Ferreira da Rocha. Ele iniciou o governo dele de 1º de janeiro de 2021 e segue ainda 2022, né, quando nós estamos fazendo
esse vídeo. Possivelmente vai concluir os 4 anos dele. Santana ela tem uma estreita relação com Macapá, né, com o município de Macapá. Ela é uma cidade conurbada com Macapá. Ela faz fronteira com Macapá pelo nordeste e pelo sudoeste ela faz com Mazagão e por nordeste ela faz com Porto Grande. E a fundação dela, ela foi no mesmo dia de Macapá. Mendonça Furtado ele veio em 4 de fevereiro, ele chegou em Macapá para fundar a vila de São José de Macapá. E neste mesmo dia, ele estava de viagem para o Rio Negro, estava preocupado e com pressa, porque ele ia se encontrar com uma equipe espanhola de demarcação de limite, de fronteira, então ele não queria perder tempo. Ele passou aqui na Ilha de Santana e no mesmo dia ele inaugurou, no dia 4 de fevereiro de 1758, ele inaugurou o povoado de Santa Ana. E logo depois, como eu falei, né, ele vai ser distrito de Macapá, enfim, até a sua emancipação em 1987 com a criação do município. Santana ela tem 19 bairros, são bairros pequenos. O mais populoso é o bairro do Paraíso, com 17.434 pessoas habitando no Paraíso, seguido do bairro dos Remédios e da Fonte Nova, cada um com 12.000. Aí tem outros bairros menos povoados que é o Central, né? Tem o Comercial, um Central com 9, Comercial com 8.000, uns trocadinhos, Hospitalidade com 8.000, Nova Brasília com 6.000, Provedor com 5.000, Lisboa com 4.000, Garapé da Fortaleza 4.000, Novo Horizonte e outros com 1.000 e poucos habitantes. E dos bairros que eu citei, Santana também tem alguns distritos. Por exemplo, nós temos o distrito do Anauerapucu, Igarapé do Lago, Ilha de Santana, Piaçacá e Piratiba. A população é a segunda maior população do estado do Amapá. E em 2018, o censo indicava 120.000 pessoas morando em Santana. O censo de 2021 foi estimado em 124.808 pessoas. Tem várias escolas aqui, não só escolas estaduais como municipais, tem escolas também particulares. Mas enfim, nós vamos falar algumas escolas públicas. Escola São Bento, Escola São Paulo, professora Joanira Del Castilho, Everaldo Vasconcelos, a Maria Iuná, o Amazonas, Gentila Nobre, São Benedito, São João, Padre Birag, Ângelo Birag, Fonte Nova, Novo Horizonte, Iranilde, Almirante Barroso, Padre Simão Corridório, professora Denise, professora Isanete, professor José Ribamar, professor Valdeci Correia, Padre Fúvio, Afonso Arino, Anadia, Piauí e Augusto Antunes. São muitas escolas, né, que além de ter, parece ser muita, mas ainda há uma carência de escolas para atender os munícipes. Já na segunda metade do século XX, Santana vai desenvolver através de uma empresa que se instalou aqui, uma mineradora aqui chamada de Come. Foi descoberta em 1946 pelo caboclo Mário Cruz, manganês aqui na Serra do Navio. E foi feita uma licitação, aí Come vence a licitação, mas ela tem que ir atrás de uma subsidiária porque não tinha recurso para fazer nem as pesquisas, quanto mais a exploração. E eles conseguem, lá nos Estados Unidos, uma parceira de peso, a Bethlehem Steel Company, que ficou com um percentual de mais ou menos 48% das ações, mas que fez muita coisa aqui no Amapá. Eles construíram logo uma vila aqui em Santana e uma lá na Serra do Navio. Construíram
uma estrada de ferro que ligava de Santana à Serra do Navio, construiu um porto flutuante, né, para embarque e desembarque dos materiais. Santana também, logo depois, ela vai construir um porto, né, um porto para um dos maiores portos daqui do Amapá e de Santana. Pelo menos a profundidade, né, ele atende navios de calado bastante grande. Então, é aqui em Santana que faz chega os navios para levar pinho, eucalipto, né? Levar esse material, o manganês, levar o manganês também daqui e trazer os produtos que nós precisamos aqui em Macapá, aqui no Amapá. Então Santana ela desenvolve muito nesse período em qual a Icom estava instalada, né? Mas infelizmente o contrato era de 50 anos e eles abandonaram muito cedo o contrato, era para acabar começou em 1950, né? Aí 2000 terminaria o contrato, mas eles saíram em 1997, porque eles achavam que eles tinham explorado já o máximo, já as minas, tinham sugado as minas, porque fizeram uma exploração de dia e noite. Isso contribuiu para que eles acelerassem o processo da exploração, né? Ninguém contava que eles iam explorar à noite também. Mas enfim, a vila ficou de posse do município, foi vendida para os trabalhadores, as casas. Hoje ela é da Serra do Navio, ela é tombada, é uma vila tombada, não pode mais ser modificada. Enfim, pessoal, aí como ela não só sugou, mas ela deixou um patrimônio para a gente também aqui. As máquinas, a gente não pode nem falar das máquinas, que as máquinas estavam obsoletas, já nem prestavam mais, de uso antigo, e todas elas ficaram para a União também. No ano de 1982, o então governador Aníbal Barcelos, ele inaugurou a unidade mista de Santana. É o único hospital público que nós temos aqui em Santana. Mas nós temos também de saúde e policlínica, né, que são postos de saúde, as UBS. Né? Nós temos da Pissarreira, UBS da Igarapé da Fortaleza, tem Centro de Saúde Floriano Rego, tem a Policlínica Maria Tadeu Aguiar e a Policlínica Dr. Alberto Lima, tem a UBS a Foz do Rio Vila Nova, tem a do Anal Arapucu, tem do Dr. Iaci Alcântara e da UBS Lesbão. São várias UBS que dá para ir atendendo aos poucos os munícipes, né? Nós temos também os hospitais e as clínicas particulares. No esporte, 2 clubes representam o Santana no Campeonato Amapaense, que é o Independente Esporte Clube e o Santana Esporte Clube. Nós tínhamos um terceiro que era o Aliança, infelizmente ele já foi extinto, né? Não sei porquê, mas ele acabou por se extinguir. Aí nós temos uma economia aqui em Santana do Macapá, município de Santana. Nós temos a economia, ela funciona no setor primário, secundário e terciário. No setor primário, nós temos criação de gado bovino, bubalino, suíno, as atividades pesqueiras, extração de madeira, a venda de açaí, enfim, comercialização de açaí. No setor secundário, aí nós temos o Distrito Industrial de Santana, é o Parque Industrial. Funciona lá as empresas Flórida e Equador, a Reama, que industrializa a Coca-Cola. Aí tem a Ancel também, que não está lá, mas ela está perto do porto, que trabalha pela plantação de pinho e eucalipto e exporta esses materiais. Nós temos no setor terciário também a área de livre comércio, Macapá e Santana. E estabelecimento terciário, varejista, atacadista, serviços, construção civil, indústria e utilidade pública. No turismo nós temos o Recanto da Aldeia, lá fica lá da Ilha de Santana, tem o Recanto das Palmeiras, nós temos a Praça Cívica, onde tem os quiosquezinhos para as pessoas se divertirem ali com restaurante, pequeno restaurante, enfim. Então, hoje eu falei sobre a história do município de Santana. Eu
espero ter contribuído um pouquinho com algumas informações para vocês que prestam concurso público, ou que querem também conhecer um pouco da história, né, nossa história, a história do nosso povo. E muitas das vezes não está nem escrita em livros ainda, né, mas nós precisamos saber, por ser munícipe, né, e pessoas que se interessam pela sua história, enfim. Eu só gostaria que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal Amiraldo Silva Historiador. Acionasse o sininho para receber as novas notificações de futuros vídeos que virão. Falou, galera, valeu pela presença de vocês até o final do vídeo, vamos juntos!